Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este nosso canal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e com a sua mãe, Maria Santíssima. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos o 7º domingo do tempo comum. E convido-vos a apresentar as vossas intenções diante de nosso Senhor. Rezamos neste domingo, de modo particular, para o nosso Sumo Pontífice, Papa Francisco, pela sua saúde, as melhores, que possa recuperar e retomar as suas anteriores ocupações. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura deste 7º domingo do tempo comum é do primeiro livro do Samuel, capítulo 26, versículo 2, depois continuando 7 a 9, 12 a 13, 22 a 23. E a segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49. E o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38. Vamos agora escutar com atenção o Santo Evangelho. Depois faremos algumas propostas de meditação para este fim de semana. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como é que quereis que os outros vos façam, fazei-lhe o vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem o outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, irmãs, a alegria no Senhor é a nossa força. O tema que escolhemos para a nossa meditação neste domingo é a prática do amor como caminho, a prática do perdão como caminho da paz. A prática do perdão como caminho da paz. A violência é um dos problemas mais graves no mundo de hoje. A violência, vemos que é uma realidade que infelizmente marca o nosso cotidiano.
vários níveis: pessoal, família, social, espiritual, até mesmo político. Vemos diariamente exemplos de agressão, ódio e intolerância. A violência, nas suas diversas formas, destrói vidas, corações e comunidades e cria um ciclo de sofrimento que às vezes parece não ter fim. Violência doméstica, violência educativa, enfim, outras realidades. No entanto, é justamente neste cenário, neste cancro da violência, que hoje somos convidados a ouvir uma palavra de ânimo, ensinamento da voz do Senhor Jesus Cristo, que na sua infinita sabedoria e no seu amor incondicional nos chama a uma resposta que desafia tudo o que é natural no ser humano: o amor aos inimigos, o perdão sem limites e a prática do perdão ou da misericórdia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste 7º domingo do tempo comum, o Senhor nos oferece um caminho, uma proposta séria e radical, que temos que romper o ciclo da violência com o poder do amor incondicional. Como cristãos, somos chamados a viver esta missão de maneira concreta e cada um de nós ser instrumento da paz, reconciliação e a verdadeira justiça, não segundo os critérios deste mundo, a lógica, mas conforme a lógica de Deus, a lógica que segue os valores do Evangelho. Na primeira leitura, retirada do primeiro livro de Samuel, põe diante de nós duas figuras com atitudes opostas. Saul, movido pela inveja, pelo medo de perder o trono para David, busca a sua destruição. David, por outro lado, constantemente perseguido, humilhado, mas atenção, quando tem a oportunidade de matar Saul, opta pela misericórdia e pelo perdão. A violência de Saul contrasta com a postura de David, que mesmo numa situação de legítima defesa, escolhe o caminho do perdão e da reconciliação, confiando em Deus para agir em seu favor. E nós, quando olhamos para este episódio, nos deixa com uma grande lição profunda sobre como reagir à violência com o perdão e como em Cristo somos chamados a romper esse ciclo de agressão, instaurando um reino da paz e da justiça. O que David fez? David não escuta o conselho de Abisai, escolhe o perdão, não o mates. Quem poderá estender a mão contra o ungido do Senhor? Meus irmãos, aqui estamos diante de dois modos de pensar opostos. O primeiro, Abisai, é ditado pela lógica humana, que propõe agredir, aniquilar quem fez mal e pode continuar a ser perigo para a sociedade. O segundo é do David, é o perdão incondicional. O episódio de Saul e David nos ensina que no meio da violência, o cristão é chamado a uma reação radicalmente diferente, o perdão. A vingança e a violência não pertencem ao reino de Deus. E é somente por meio do perdão que podemos interromper o ciclo de destruição e estabelecer a paz. Pois no Evangelho, Jesus dirige à multidão um ensinamento tão chocante a este respeito. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. Meus irmãos, o perdão é uma das virtudes que devemos cultivar como cristãos. Jesus não apenas nos chama ao perdão, mas também a buscar conciliação genuína
com os nossos irmãos. E neste trecho, Jesus apresenta-nos 4 imperativos. Primeiro, amai. Segundo, fazei o bem. Terceiro, abençoai. E, por fim, orai. Orai. O amor aos inimigos, chamados a ir além das convenções humanas e a refletir o amor de Deus, que não faz distinção entre amigos e inimigos. O amor cristão, como é ensinado por Jesus, não é apenas uma resposta ao amor recebido, mas é uma atitude incondicional e sem reservas que se reflete em ações concretas de bondade, oração e misericórdia, mesmo diante das adversidades. Normalmente, amamos aqueles que nos amam, ajudamos aqueles que nos ajudam, mas Jesus pede para fazermos o contrário. Amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue. Sabemos que isso não é fácil, mas é o caminho da verdadeira paz interior e da reconciliação. E Jesus fala da prática do perdão. Até os pecadores fazem o mesmo se perdoamos aqueles que nos perdoam. E ele desafia a lógica do mundo, mostrando que a verdadeira novidade do Evangelho está a ir além daquilo que é esperado. Perdoar e amar os inimigos é um reflexo da misericórdia divina, que se estende a todos. Por isso, o perdão não é algo opcional, mas é a prática diária que nos marca como cristãos. Ao perdoarmos, não estamos apenas a liberar o outro das suas faltas, mas também a criar uma consciência leve do ódio, da mágoa, do rancor que corrompe o nosso coração. Ora, este caminho não é fácil. Por isso, esta razão, o Senhor Jesus recomenda a oração. Só a oração pode apagar a agressividade e conduz à reconciliação e ao perdão. Desarma o coração, comunica os sentimentos do Pai que está no céu, da força que nasce do amor de Deus. Que Deus misericordioso e compassivo nos abençoe, ilumine os nossos corações e nos põe no caminho de sempre amar, apreciar a vida e seguir o caminho da perfeição. Sede misericordioso, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Uma pergunta para pensar durante esta semana. Como vivo o perdão no meu cotidiano? Olha para a minha história. Como eu vivo esta dimensão do perdão na minha vida. Bom domingo para todos. Passe bem. Continuamos a caminhar, colocar a palavra de Deus como centro da nossa vida. É a única fonte da nossa felicidade. Não esqueçamos. Meditar sobre a palavra dia e noite e a sua vida vai mudar. Que os nossos irmãos doentes sejam todos curados pela misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo, irmãos e irmãs. Que o Senhor vos acompanhe.